Boa noite a todos e a todas. Estamos aqui mais uma vez, né, na nossa terceira live, mas a segunda live referente ao nosso módulo 1, que é a educação especial na perspectiva inclusiva, história, legislação, programas, apoio e serviços para a educação especial. Hoje, nós vamos estar falando sobre os programas, os serviços e os apoios que o Ministério da Educação disponibiliza, né, para os nossos... Não, vou deixar aberto. Disponibiliza para os nossos alunos, para os nossos professores. Então, eu quero me descrever primeiro para esse grupo que está aí e que a gente está cada vez mais unido, né? Nós estamos unidos aqui nas redes sociais, na nossa plataforma do curso e também nos grupos que cada um tem com seus tutores, né? Então, eu sou a professora Robéria, sou a coordenadora, estou como coordenadora do curso, né? Eu sou uma pessoa negra, não retinta, eu tenho os cabelos na altura do ombro, estou usando óculos, né? Estou com brincos longos e estou com a blusa verde, né? Atrás de mim tem uma imagem, né? Que é justamente a imagem do nosso curso, né? Que é o banner do nosso curso, né? O banner do nosso Centro de Formação em Educação Especial, em formação continuada e em serviço do Estado do Ceará. Esse banner, ele nos representa bastante. Então, estou muito feliz em hoje nós estarmos aqui, nosso segundo momento, né? E na primeira live, nós tivemos a participação da professora Ademárcia, professora da UFRN, que ela trouxe toda uma reflexão histórica da educação especial, na perspectiva da educação inclusiva, começando por todo um sentido, né, da educação especial, daqueles momentos, e como a legislação foi sendo ampliada, foi sendo discutida, foi colocando em prática, foi se modificando e foi se efetivando, né, para chegarmos hoje no nosso sistema inclusivo, nessa busca de consolidar esse sistema. E agora é um prazer imenso, né, que eu trago aqui para vocês, para a gente ter esse momento de reflexão, de escuta, né, e de momentos de fala. Eu trago a professora Sueli Farias, né, que ela vai estar compartilhando conosco. E eu quero apresentar para vocês a professora Sueli Farias. É uma pessoa muito, muito querida, trabalha conosco aqui, sempre, né, nos cursos de formação, dando esse apoio, né? Ela é doutoranda em educação aqui pela UFC, aqui na nossa casa, fez um mestrado em educação na UES, na área de formação de professores, é professora da Secretaria Municipal de Educação de Fortaleza, coordenadora do curso de Pedagogia da UNIC, e é coordenadora também dos projetos aqui do RENAFOR, na parceria UFC-MEC. Então, a professora está sempre conosco nessa empreitada, nessa busca, né, nas leituras, nas discussões, na elaboração, e hoje ela elaborou junto comigo, com a Ademárcia, esse módulo, e a professora vai conversar com a gente sobre esses programas, né? Que serviços são esses que a educação especial hoje disponibiliza. Então, professora, seja bem-vinda.
Obrigada, professora Roberta, muito agradecida pelo convite, é um prazer estar aqui novamente compartilhando, né, um pouco dessa vivência que a gente tem na educação especial. Queria iniciar fazendo a minha audiodescrição. Eu sou uma mulher parda, tenho cabelos loiro escuro, né, na altura do ombro, estou usando um óculos de armação cinza com preta, estou usando uma blusa preta, uns óculos, uns brincos com várias argolas, e ao fundo, na minha tela, aparece uma imagem fake, né, uma sala e um espaço bem amplo, virtual, aí, ao fundo da minha tela aqui, que está aparecendo para vocês. Como a professora Roberta bem falou, a gente vai fazer uma fala hoje voltada para o entendimento das legislações que tratam da educação especial e tentar fazer uma reflexão sobre como essas legislações se efetivam na escola, como é que elas chegam de forma a contribuir, a favorecer a inclusão no espaço, no contexto da escola. Eu queria iniciar, então, pedindo a Edvander para colocar nosso slide. O curso Práticas Pedagógicas para a Educação Especial Inclusiva, Ação Docente na Perspectiva da Teoria Histórico-Cultural, está na sua segunda edição. Na primeira edição eu estava, né, com a professora Roberta, junto ali na coordenação, como formadora dessa edição anterior, que foi muito maravilhoso o trabalho. A gente percebeu a repercussão nas práticas dos nossos professores em relação a esse curso, que foi com uma carga horária menor, ele só tinha 90 horas, mas que a gente percebeu o quanto ele trouxe de reflexão e de conhecimento para os professores que estavam na primeira edição. E a gente espera e deseja que isso se efetive também nessa segunda edição do curso. Pode passar, Edvan. Desculpa, gente, mas eu acho que quando a gente está, assim, com o pezinho nas férias, parece que o corpo sente e a gente começa a desenvolver ali algumas questões, sintomas gripais, e hoje eu amanheci dessa forma. Se a voz falhar um pouquinho, vocês me perdoem. Efetivamente, nós vamos falar dos programas, serviços e apoios propostos da educação especial na perspectiva inclusiva, mas nós não temos como falar desses serviços, desses apoios, sem explicar como eles surgiram, como é que eles estão respaldados legalmente. Então, a gente vai começar, como eu já falei anteriormente, tratando das questões legais que nós temos no nosso país e quais foram as influências internacionais que elas receberam. Pode passar. Então, nosso objetivo dessa live é refletir, conhecer e refletir sobre os programas, serviços, apoios e propostas que visam a manutenção da garantia dos direitos à educação das pessoas com deficiência, transtorno do espectro autista e altas habilidades de superdotação. Então, no panorama internacional, o que a gente traz para tentar linkar com a legislação nacional, né? Da onde surgiu a proposta de uma educação, uma perspectiva inclusiva no nosso país. Então, a gente tem, ainda na década de 90, a declaração que foi elaborada em Jontier, que é a Declaração Mundial sobre Educação para Todos, e de lá já sai a discussão sobre a necessidade do combate às desigualdades na educação. Nessa mesma década, em 94, a gente tem em Salamanca a inclusão da educação para todos como um princípio que ia orientar e nortear todas as políticas públicas educacionais, e o Brasil se torna signatário dessa declaração. Então, tudo que foi combinado, acordado na Declaração de Salamanca, o Brasil passa a seguir. Então, a Declaração de Salamanca, para a gente, é um marco nessa perspectiva de tornar a educação acessível a todas as pessoas nas nossas escolas. Seguido da Declaração de Salamanca, a gente tem
a Convenção da ONU, que traz os direitos das pessoas com deficiência para a discussão. E de lá, a gente tem o direito à educação inclusiva e igualdade de oportunidades para todos como princípio básico. É importante frisar que dessa convenção também sai a terminologia que hoje a gente utiliza como pessoa com deficiência. Até então, lá na Declaração de Salamanca, a gente ainda utilizava muito pessoas com necessidades educativas especiais, né, que o censo ainda estava adotando essa nomenclatura, o NEE. Mas, a partir da Convenção da ONU de 2006, a nomenclatura passa a ser pessoa com deficiência, o PCD, que a gente utiliza hoje como sigla. Pode passar. Bem, e como isso vem se efetivando no nosso país? A gente pode até afirmar que o Brasil ele antecede essas discussões de educação como direito de todos, porque na nossa Constituição de 88, no seu artigo 205, isso já era afirmado. A educação como direito de todos e dever do Estado. Então, desde a Constituição de 1988, que as pessoas com deficiência, as pessoas que estiveram excluídas do ambiente, do espaço escolar, ganharam o direito de estar em todos os espaços educativos. No artigo 208, ele vai afirmar que o atendimento especializado se daria preferencialmente na rede regular. E eu sei que isso já trouxe várias discussões, né, no sentido de dizer, não, mas aqui ele está falando que é só o atendimento educacional especializado que vai se dar preferencialmente na rede regular, ou é toda a modalidade, toda a etapa ou processo de ensino. O que a gente tem hoje como discussão central no nosso processo educativo todas as pessoas precisam estar na escola. Todas as pessoas dos 4 aos 17 anos têm direito à educação escolar matriculada nas nossas escolas comuns. No artigo 227, a gente vai trazer a prioridade absoluta à criança e ao adolescente, como nos processos educativos e nos atendimentos especializados. Diante do que está na nossa Constituição, desse panorama que a gente traz dos marcos internacionais, a gente tem como exemplo a garantia da matrícula dos estudantes com deficiência em escolas comuns. Esse direito à matrícula, ele tem se mostrado muito eficiente, né? As nossas escolas têm sido muito eficientes, nossos sistemas de ensino têm sido eficientes, no sentido de garantir o acesso. O que nós temos para mostrar que isso vem se efetivando são os dados do censo escolar. E quando a gente percebe a curva que teve a matrícula das crianças e dos estudantes com deficiência nas escolas regulares. Enquanto professoras, nós percebemos isso dentro dos espaços de nossas salas de aula, né? Hoje a gente tem um número considerável de crianças com deficiência estudando nas nossas escolas e nas nossas salas. Pode passar. Pode passar esse slide, Advander. Então, o próximo. Seguido a esse slide da Constituição Federal, a gente vai ter o slide que trata um dos seus artigos, vai trazer o direito à educação como sendo algo inerente a toda e qualquer criança que esteja dentro da faixa etária obrigatória de ensino. Nós vamos ter também, além da LDB, Edvander, se você quiser passar, ou não sei se travou o slide para ti, pronto. Perfeito. Obrigada, querido. A LDB, ela já vai trazer o atendimento educacional especializado como um serviço, né, a ser ofertado, um serviço a ser ofertado obrigatoriamente pelos sistemas de ensino dentro da rede regular, preferencialmente. Aí sim, o AL pode acontecer nas escolas especiais e nas
salas de recurso multifuncional ou nas escolas comuns, em outros espaços e outros ambientes, como a gente vai ver logo mais. Os currículos e recursos adaptados às necessidades. Eu trouxe aqui a palavra adaptados, que a gente evita utilizar como uma forma de mostrar que essa adaptação ela não é para tornar o currículo menor para as pessoas com deficiência, porque até então era essa a compreensão que a gente vislumbrava, né, nos espaços escolares. Os professores traziam atividades de menor reflexões, ou de menores reflexões, ou de menores competências para os alunos com deficiência, ou seja, o próprio professor já não acreditava na capacidade cognitiva da criança. Então, a gente tem evitado o uso da palavra adaptado, que está na LDB, exatamente para tentar mostrar que não é uma adaptação para deixar o currículo menor, é uma flexibilização para tornar o currículo acessível a todos os estudantes. E como exemplo desse atendimento, a gente vai ter as salas de recurso multifuncional, que tem verba, recurso ofertado, né, oferecido pelo Ministério da Educação, mas que também precisa ser uma garantia, um serviço a ser garantido pelos sistemas de ensino a nível estadual e a nível municipal. A gente não pode considerar que somente o Ministério da Educação pode enviar recurso ou destinar recursos à efetivação, à criação de salas de recursos multifuncionais, aonde os estudantes possam ser atendidos em suas especificidades. A gente tem que entender que as redes de ensino, elas precisam se organizar assim como um todo, para atender essas crianças e esses estudantes. Pode passar. Nas diretrizes da educação especial que foram estabelecidas em 2001, ela traz como princípio a garantia de acesso, participação e aprendizagem. Então, é importante a gente estar trazendo essa discussão, apesar de que grande parte das diretrizes que estão nesse documento, eles já foram superados. Mas a aprendizagem ainda é um desafio. E quando a gente percebe que os sistemas de ensino têm utilizado de formas que não se justificam a retirada dos alunos com deficiência das avaliações externas, né, é uma prova de que o sistema, por sua vez, não está acreditando na aprendizagem desses estudantes. Então, é necessário que a gente reflita sobre esse processo das avaliações externas, garanta a aprendizagem dos nossos estudantes com deficiência, para que eles mostrem os dados também desse público lá nas avaliações. Define essas diretrizes vão trazer também como um dos seus itens as responsabilidades dos sistemas de ensino e das escolas no tocante a acesso, participação e aprendizagem das crianças. Aí eu reforço a fala que fiz anteriormente, no sentido de que recursos necessários aos atendimentos individuais, aos atendimentos individualizados, às necessidades específicas dos estudantes com deficiência precisam ser investidos também pelos estados e municípios, e não ficar somente na esfera federal. Pode passar. Então, a gente tem como carro-chefe de todo esse processo de inclusão a Política Nacional da Educação Especial na Perspectiva Inclusiva, de 2008. Ela traz como os princípios e eixos a formação docente, o AE, acessibilidade e a articulação intersetorial. Ainda percebida a ausência dessa articulação intersetorial, né? Setores, principalmente como a saúde e a assistência social, ainda estão muito ausentes do processo de atendimento da criança com deficiência. A gente percebe que qualquer atendimento
que a gente, qualquer articulação que a gente tente fazer com esses órgãos, a gente ainda enfrenta muitas barreiras. Mas é importante a gente frisar que, desde a política, né, desde 2008, desde a publicação da política, que já estava previsto a ação intersetorial que a gente tanto necessita para fazer as crianças avançarem em todos os aspectos. E também traz as bases de programas de formação continuada e apoio pedagógico, a exemplo desse programa que nós estamos hoje participando, né, que é o programa da rede de formação, que vou falar logo mais sobre ele. E também sobre formação em serviço, sobre o uso de tecnologia assistiva. A gente sabe da importância que a tecnologia assistiva tem na funcionalidade das pessoas com deficiência, não só na escola, mas em todos os espaços sociais. Pode passar. Eu trago o decreto 7.611, estou passando rapidamente as legislações, porque é no intuito realmente só de vocês relembrarem o que a outra professora já trouxe na fala dela, e saber como é que esses decretos, essas resoluções, essas políticas, como que elas se efetivam na nossa escola, que será o que, de fato, a gente vai trazer com mais profundidade aqui para vocês. Então, esse decreto, ele regula e organiza o AE, sobretudo na questão do financiamento e da acessibilidade. É importante a gente lembrar que o aluno matriculado, que o aluno matriculado e informado no censo que tem atendimento educacional especializado, o município recebe em dobro o recurso do Fundeb sobre esse aluno. E exatamente por isso que a gente reitera que há necessidade dos municípios investirem nos atendimentos dessas crianças, comprando os recursos que eles necessitam, sejam desde simples abafadores, que as crianças com autismo tanto precisam, até equipamentos mais complexos, como um vocalizador, como um mouse adaptado, e tantos outros equipamentos que facilitariam, né, a aprendizagem desse aluno. Também o decreto traz como uma máxima a prioridade no atendimento educacional especializado nas escolas regulares, né? Então, é importante, quem ainda não conhece esse documento, fazer uma leitura, ver como é que ele está se efetivando no seu município. O seu município tem tido esse cuidado de acompanhar os alunos com deficiência, de informar no censo que eles recebem o atendimento educacional especializado. Então, é importante que a gente conheça a legislação para que a gente possa estar buscando informar e saber por onde caminhar para que os recursos, de fato, cheguem às nossas escolas. Pode passar. O decreto também... Não, está repetido, pode passar, Edvandro, desculpa, acabou ficando repetido. A Lei Brasileira de Inclusão, ela vai trazer alguns conceitos importantes que a gente, enquanto multiplicador da inclusão nas escolas, nos espaços que nós ocupamos, é importante que a gente conheça como a LBI, a Lei Brasileira de Inclusão, entende conceitos como acessibilidade, desenho universal, tecnologia assistiva ou ajuda técnica, porque a LBI traz as duas nomenclaturas, as barreiras que ela também define cuidadosamente, o que são barreiras atitudinais, o que são barreiras pedagógicas, né? Então, é importante a gente estar olhando, conhecendo como que a Lei Brasileira de Inclusão, que é o marco na educação inclusiva, também porque ela traz um capítulo todo destinado à parte da educação, mas ela também traz a questão social, a questão do lazer, a questão da segurança, né, da pessoa com deficiência. Então, é importante a gente conhecer essa legislação. Ela traz também o conceito de comunicação, de adaptações razoáveis, elementos de urbanização, mobiliário de urbano, pessoa com mobilidade reduzida, residências inclusivas, moradia para a vida independente das pessoas com deficiência, né, atendente pessoal, profissional de apoio e acompanhante escolar. Ela traz esses 3 tipos de profissionais que dão suporte às pessoas com deficiência para que elas tenham uma vida com mais autonomia.
Desses três, a gente sabe hoje, né, é muito divulgado, e eu acredito que todos nós já temos a compreensão de que o profissional de apoio escolar é aquele profissional que dá o suporte na escola à criança, ao estudante com deficiência. Então, ainda é pouco divulgado ou pouco conhecido qual é o papel desse profissional, o que ele faz na escola, qual a sua formação, qual é a remuneração ideal. Então, são muitas ainda as perguntas acerca desse profissional, que as legislações até aqui ainda não trouxeram algo mais direcionado à formação mesmo, ou à efetivação, para que esse profissional possa ser, de fato, formado, capacitado nas instituições de formação, para que eles possam chegar à escola com conhecimentos específicos no atendimento às nossas crianças. A gente vai falar sobre isso logo mais. Pode passar. A BNCC, que apesar de ser um documento considerado amplamente inclusivo, porque ele traz essa perspectiva da educação para todos os sujeitos, em todas as suas páginas, a parte que é direcionada à educação especial ainda é muito pequena e deixou muito a desejar. Mas a gente reitera que o documento todo, né, toda a BNCC, ela traz uma proposta de educação inclusiva e de respeito às diferenças. Que aí a gente entende que, por pautar esse preceito da equidade e da perspectiva inclusiva, o público da educação especial é contemplado dentro desse documento. E ele enfatiza o desenvolvimento integral e as competências gerais, né? Então, a gente fez lá os contrapontos em relação ao documento não ter trazido uma discussão maior sobre as pessoas com deficiência, mas quando a gente olha o documento como um todo, ele traz uma perspectiva amplamente inclusiva e de equidade. Pode passar. O Plano Viver Sem Limite é um dos documentos que a gente utiliza no sentido de tentar fazer com que os setores educação, acessibilidade, saúde e inclusão social estejam ali envolvidos, ou seja, saúde, educação, assistência social e infraestrutura sejam partícipes do processo de garantir a autonomia às pessoas com deficiência, fazendo com que elas tenham acesso à educação, que elas tenham acessibilidade, que elas tenham direito e acesso à saúde e que elas estejam incluídas socialmente em todos os espaços da nossa sociedade. Incentivar a autonomia e a participação da pessoa com deficiência é algo também que esse documento traz de forma muito fundamental e muito divulgada mesmo, ali, consistente, assegurando todos os pontos que as pessoas com deficiências devem conhecer sobre seus direitos para estarem buscando sempre que eles forem negados. Pode passar. Bem, mas vem a pergunta, né? Como é que isso aparece na escola? Eu conheço a legislação, ou eu não sabia que essa legislação existia, agora eu já conheço, mas como é que, de fato, ela se efetiva? Como é que eu posso estar tentando assegurar a efetivação desse documento, dessa legislação dentro do meu espaço escolar? Então, quando a gente olha para a LDB, para a Constituição Federal e para a Política de Educação Especial na perspectiva da educação inclusiva, uma questão fundamental de aplicação desse documento dentro da escola diz respeito à garantia da matrícula, né? Então, é algo que a gente tem observado realmente como algo que de fato está assegurado. As pessoas estão tendo acesso às escolas regulares. O decreto 7.611, ele traz como um dos seus aspectos ou esferas que possam assegurar o desenvolvimento da educação das pessoas com deficiência, as salas de recurso multifuncional. Então, cabe a gente perguntar como é que eu tenho acesso
a sala de recurso multifuncional. A minha escola não tem um número considerável de alunos. Quais são os pré-requisitos para que a minha escola tenha uma sala de recurso multifuncional? A gente vai já entender um pouco mais sobre como é que a gente pode estar buscando a efetivação dessa sala, não só a nível federal, mas também a nível estadual e a nível municipal, porque esses entes federados, eles também são responsáveis pela a implementação dessas salas em suas redes de ensino. E na Lei Brasileira de Inclusão, a gente traz como forma de aplicação dessa lei dentro da escola as adaptações razoáveis, né, a implementação de rampa, os banheiros acessíveis, espaços com informação e pisos tátil para que a pessoa cega tenha condição de se deslocar dentro desse espaço, e os recursos de tecnologia assistivas, que são vários. Durante esse módulo, a gente vai poder discutir um pouco sobre eles também. Então, são diversos os recursos de tecnologia assistiva, desde os mais simples, de baixa tecnologia, até os recursos de alta tecnologia. E a BNCC nos seus currículos flexíveis, que aí eu reitero que essa flexibilidade não significa você diminuir os conteúdos ou trabalhar apenas até onde você considera que o aluno é capaz de aprender, porque uma coisa que a gente tem discutido bastante é que a capacidade de aprendizagem dos sujeitos, somente os sujeitos sabem. A nós, professores, cabe mediar todos os processos, todos os currículos e a criança responder às mediações e processos de aprendizagem que a gente tem oportunizado a eles. Pode passar. Como é que as legislações, né, tudo que ação está chegando na nossa escola? Então, a gente tem uma das garantias, a rede de formação continuada de profissionais do magistério da educação básica. Essa formação, ela é mais destinada, por algum tempo, ela foi mais destinada aos professores de AE, né, os professores que estavam lotados nas salas de recurso multifuncional, mas isso vem mudando, né, nos últimos anos o governo federal tem investido bastante para que essas formações cheguem a todos os professores. Então, a gente tem como exemplo essa formação que nós estamos participando, que faz parte da rede Renafor, e tem implementado formação em todas as áreas. A rede Renafor, ela implementa formação na área das tecnologias assistivas, na área das comunicações, na área investindo ali na formação para as pessoas na Libras, no sistema Braille. Então, quando a gente tem a oportunidade de conhecer os projetos, né, enviados pelas universidades, porque são enviadas cartas convites para as universidades interessadas em desenvolverem projetos como o que a professora Roberta Conde coordena, como o que a professora Geni Lustosa coordena, e como o Instituto Federal também enviou projetos para serem financiados pelo Ministério da Educação. Se a gente for olhar os projetos do país todo, a gente vai ver que são diversas áreas de atuação dessa rede, né, da rede de formação continuada. Para esse ano, o MEC criou os centros de formação continuada aí em serviço dos estados, né? Então, cada estado hoje é representado por uma universidade federal, e esses centros de formação que estão atrelados, né, que funcionam dentro dessas universidades, são responsáveis por formar as redes de ensino. Mas aí, volto a lembrar que as redes de ensino também são importantes nesse processo.
né, de pegar e replicar essas formações em seus municípios, no sentido de ampliar cada vez mais a quantidade de professores que tenham formação, que tenham conhecimento sobre as áreas da educação especial na perspectiva da educação inclusiva, no sentido de favorecer e a inclusão e garantir a aprendizagem dos alunos com deficiência. Então, essa rede ficou um pouco parada, a gente sabe que a gente veio de 4 anos de um governo que não investia na área da educação especial, que não tinha propostas mais voltada para a formação no sentido de atender a esse público, mas que nos últimos anos, né, nos últimos 2 anos, mais especificamente, a rede tem crescido significativamente em número de projetos aprovados, e a gente tem tido uma discussão e uma ampliação de formação muito pertinente. Então, essa rede, ela visa fortalecer a formação, né, dos professores, oferece oportunidade de acesso a formações específicas em nível de extensão. Atualmente, a gente tem 2 tipos de carga horária, que é o de 90 e de 180 horas. O MEC vem discutindo a possibilidade de ampliar essa carga horária, no sentido de trazer um conhecimento mais consolidado para nós, professores. Tem também como objetivo contribuir com sistemas de ensino, formação de professores como sujeitos de processo educativo, pautado em uma concepção de formação continuada, que contempla a tematização de saberes e práticas no contexto do desenvolvimento profissional permanente. E também desenvolver atividades formativas com o propósito de promover saberes e práticas que assegurem o acesso, a permanência, a participação e a aprendizagem do público da educação especial. Então, é um programa muito rico e amplo, porque atende o país todo, né? A gente tem universidades federais em todos os estados da federação, e em cada estado da federação, hoje, a gente tem um centro de formação responsável por estar atendendo as redes de ensino. E essa articulação, né, rede, universidade, é algo muito positivo. A gente tem percebido quando a gente desenvolve esses cursos e a gente olha para os resultados, né, para a questão da desistência ou da evasão, e é realmente algo muito pequeno. Então, é muito salutar a gente ter hoje as universidades funcionando como centro de formação que atendam as redes de todo o país. Pode passar, Edvanda. O programa Sala de Recurso Multifuncional, esse programa, ele investe 20 mil nas escolas que têm até 30 alunos matriculados, 32 mil nas escolas que têm de 31 a 80 mil alunos matriculados, e 45 mil nas escolas com mais de 80 alunos matriculados. No ano de 2023, o Ministério da Educação conseguiu contemplar todas as escolas indígenas, todas as escolas de campo, todas as escolas quilombolas, com os recursos para as salas de recurso multifuncional. Quem é mais antigo na educação especial vai lembrar que antes nós recebíamos os recursos mesmos. Recebíamos computadores, recebíamos jogos, mesas, todos os materiais que formavam uma sala de recurso. Hoje em dia, não. O recurso chega e tem lá uma lista de materiais que podem ser adquiridos com esse recurso. Então, bebedouros adaptados, cadeiras de rodas, jogos pedagógicos, a lista é imensa. Depois eu posso estar divulgando no WhatsApp da turma, ou mesmo lá na plataforma, a professora Roberta pode estar colocando para vocês, acompanharem quais são os materiais que podem ser adquiridos com esse recurso. Porque uma coisa que quem está na educação especial precisa saber é que, para a educação especial, a gente tem sempre que estar buscando, junto ao gestor, informações sobre os recursos. Chegou um dos P's, né, PMDE, PDDE, chegou qualquer P na escola, a gente tem que estar perguntando, e aí, desse recurso vai ser quanto destinado para os alunos com deficiência? Quanto que a gente vai poder utilizar para adquirir os materiais específicos para o aluno com deficiência? Então,
é importante a gente ficar ligado, né, nessa questão dos recursos que vêm direto para a escola, porque muitas vezes passa despercebido pelo gestor a necessidade que um aluno com deficiência tem. Então, nós, professores, podemos e devemos estar ali lembrando, né, o gestor da necessidade de aquisição de determinados recursos, que às vezes não é a falta do recurso, mas é realmente a ausência de prioridades de investimento na área da educação especial. Pode passar, Edvanda, por gentileza. Tem um errinho aqui de digitação, tá, gente? Atendimento educacional especializado. O nosso AEE, tão conhecido e às vezes pouco compreendido, né? Afinal de contas, qual é o trabalho do professor do AE? O que que eu posso pedir? Qual é a orientação que eu posso receber desse profissional? Então, é importante a gente saber que ele faz a identificação e a avaliação do aluno, mas é a avaliação para o atendimento educacional especializado. O professor do AE, ele não faz a avaliação dos conteúdos curriculares que são trabalhados na sala de aula comum, porque ele não está na sala de aula comum, né? Quem está na nossa sala de aula comum somos nós sabemos o que nós estamos ensinando para os nossos alunos e cabe a nós compreender daquilo que foi ensinado, que de fato ele conseguiu aprender. Ele faz o planejamento e a organização do espaço da sala de recurso multifuncional, do espaço onde ele faz o atendimento educacional especializado. O professor da sala comum, ele tem a gestão do espaço dele. Claro que o professor do AE pode chegar e dizer assim, esse aluno tem baixa visão, ele não deve sentar muito próximo à janela, ou muito próximo à porta, porque a claridade o incomoda, tal. Ele pode nos orientar nesse sentido, mas ele não é a pessoa que vai dizer, organize a sua sala dessa forma, porque por mais que você tenha aluno com deficiência, ela não chega a ser 50% da sua turma. Quem conhece a sua turma é você. Então, você, enquanto professor da sala de aula comum, você vai lá e organiza a sua turma de forma a contemplar que todos sejam favorecidos com o processo de organização que você desempenhou ali, que você fez, como você organizou, como você gestou o espaço da sua sala de aula. A produção de materiais e recursos. É uma questão muito importante a gente entender que quando a gente fala que o professor do AE produz materiais e recursos, esses materiais e recursos também não são os materiais e recursos para a acessibilidade curricular, né? Para a ampliação das provas, das atividades, do texto. Isso sim, é um trabalho do professor do AE. Mas se a gente for achar que toda atividade que for desenvolvida com o meu aluno com deficiência precisa vir do professor do AE, nós vamos estar sobrecarregando esse profissional e nos eximindo do processo que é nosso, que é pensar como é que uma atividade que eu desenvolvo com os demais alunos pode ser acessibilizada, pode ser acessível para um aluno com deficiência. Então, tudo que a gente está trazendo aqui, que é trabalho do professor do AE, é importante a gente ressaltar que é trabalho do professor do AE na sala de recurso, no atendimento ao aluno, e ele pode estar nos ajudando, fazendo um trabalho colaborativamente conosco, no sentido de nos orientar, mas a gente não pode se eximir do trabalho que é nosso, que é ensinar o aluno com deficiência. Aliás, que é ensinar todos os alunos, né? Acompanhamento e avaliação, a gente pode estar dialogando com esse profissional, no sentido dele também estar nos orientando no sentido de como avaliar, ou você preparou uma avaliação e viu que essa avaliação não atendeu às necessidades do aluno, você pode estar dizendo, eu fiz essa atividade, mas ela não, o aluno fulano de tal não conseguiu compreender. Como é que eu posso fazer melhor? Como é que eu posso melhorar essa questão para que ele consiga participar? Isso o professor do AE vai fazer com toda certeza. Ele dá sugestões de como melhorar uma atividade, uma proposta de exercício, uma proposta de atividade avaliativa. Ele tem esse conhecimento mais específico do seu aluno, mas não é o responsável por fazer a atividade, por fazer a avaliação.
Então, todo o trabalho do professor do AE com o professor de sala de aula comum, ela se dá de forma articulada e em forma de parceria. Né, ali atuando como um facilitador do processo de comunicação entre você e a família, entre você e o gestor da escola, entre você e algum setor da saúde ou da assistência, lhe informando de algumas questões familiares que muitas vezes repercute de forma muito significativa na aprendizagem dos nossos alunos de uma forma geral, né, não é só o nosso aluno com deficiência. Enfim, esse profissional, ele é aquele profissional especializado no atendimento a esse aluno. O especializado aqui não significa uma especialização específica como a gente conhece ali do estrito senso, né? A gente está falando de um profissional que se especializou para entender os processos de aprendizagem daquele aluno, e que, por sua vez, por entender mais sobre a Libras, sobre o Braille, sobre os processos cognitivos, sobre como esse aluno tem atenção, memória, a questão dos comportamentos disruptivos desse aluno, enfim, por ele ter mais conhecimentos específicos nessas áreas, eles podem estar colaborando conosco. Orientação e formação, é muito importante que nos momentos de formação, nos momentos de planejamento, qualquer momento de reunião para discutir o pedagógico, o professor do AE possa estar participando, orientando os professores da sala de aula comum nos processos de inclusão, porque ele é esse agente promotor da inclusão dentro da escola. Às vezes, com questões simples, uma aula de educação física que o aluno não foi convidado a participar, em um projeto que está sendo desenvolvido na escola e o aluno não foi convidado a participar. Então, nesses momentos, o professor do AE, ele tem esse olhar mais acurado, digamos assim, de dizer, tal atividade ele consegue fazer, tal exercício da aula de educação física ele consegue fazer. Então, esses são apenas alguns dos trabalhos que o professor do AE desempenha dentro da escola, e como é que ele faz, essa articulação conosco, né, com nós, professores de sala de aula comum. Pode passar. E sobre o profissional de apoio escolar, vocês lembram que lá no iniciozinho da minha fala, eu expliquei que pouco se sabia acerca da formação desses profissionais, de quais atribuições ele tinha. Eu acredito que a lei da pessoa com autismo, ela traz lá alguns direcionamentos do trabalho desse profissional. A nota técnica que trata do profissional de apoio, também do Ministério da Educação, ela orienta algumas ações que esse profissional deve fazer, mas ela não define, por exemplo, a formação, quais são as condições de trabalho, como é que se dá as formas de contratação. E isso tem feito com que vários municípios arranjem formas ali de contratar ou pense profissionais para estar no atendimento a essas crianças, que às vezes não mais atrapalha do que ajuda, né? Então, o Ministério da Educação, desde o ano passado, vem fazendo um estudo que eu acredito que já deve estar sendo publicado por esse ano, no sentido de orientar qual é a formação desse profissional. Ele vai sair um profissional a nível médio, salvo engano, com uma carga horária de formação específica para atuar com esse público, né, da educação especial. As atribuições também foram definidas como atribuições diferentes das atribuições já consolidadas e que são de responsabilidade do docente, do professor de sala de aula comum, do professor de atendimento educacional especializado. Então, as atribuições desses profissionais são atribuições que não podem estar correlatas ali, serem as mesmas funções dos professores que já têm suas atividades regulamentadas, né? Então, ele não vai poder ele não vai ser responsável pelo ensino, né, pela aprendizagem dessa criança. O profissional responsável pela aprendizagem dessas crianças com deficiência são os professores, os docentes, somos nós, professores do atendimento educacional especializado, no que diz respeito ao AE, e do professor da sala de aula comum, no que diz respeito aos currículos comuns. Eu queria muito antecipar várias
questões que a gente já tem consolidado do profissional de apoio, mas ainda não é possível. Posso dizer para vocês que a gente daqui a pouco está recebendo essas diretrizes aí de como é que esses profissionais devem ser, quais são os profissionais que devem ser pensados para estarem atuando em relação às nossas crianças com deficiência. Então, quais são as condições de trabalho, a carga horária de contratação, eles vão ter horas de pensar, de planejar ali suas atividades, tudo isso já foi definido. Então, aguardem que logo, logo a gente vai estar conhecendo mais sobre esse profissional. Pode passar. E para finalizar, a professora Robéria estava no iniciozinho ali nos bastidores, a gente conversando, ela disse, Sueli, nós estamos no último dia, né, antes de entrar de férias, no último dia de junho, não vamos nos estender muito. Eu disse, não, nós não vamos nos estender, eu estou cumprindo a promessa, não chegou uma hora ainda não. Mas eu queria trazer essas reflexões que eu considero muito pertinentes e depois ver se vocês têm alguma pergunta no fórum. Queria encerrar essa live com esses pontos que eu considero importantes. Como essas legislações que a gente viu, né, aqui nessa live, na live anterior, como é que elas chegam até a prática da sua escola? Elas chegam? Se chegam, como que elas chegam? Quais desafios persistem para efetivar o direito à aprendizagem? Não só dos nossos estudantes com deficiência, mas de todos os estudantes. Eu digo sempre que o desafio maior da educação especial é convencer as pessoas de que as crianças com deficiência aprendem, né? Porque diversas ações, e aí a gente tem Sabadão da Equidade, tem mais do do Aprender Mais, a gente tem várias ações implementadas no sentido de melhorar a aprendizagem dos alunos. Mas os alunos com deficiência, eles são meio que esquecidos, assim, às vezes, quando eles têm que participar desses momentos, eles recebem o convite porque não podem ser excluídos, mas é um convite que não convence, né? Não é um convite que tenha, de fato, uma repercussão no sentido de tentar melhorar a aprendizagem desse aluno. Então, ainda é um desafio a questão da aprendizagem dos nossos estudantes com deficiência. E se esses desafios persistem, o que seu município, a sua escola, vem fazendo para melhorar a aprendizagem desse aluno? E que estratégia nós podemos construir juntos? Né? O que a gente pode fazer enquanto cursistas desse curso de práticas pedagógicas para a inclusão das pessoas, dos estudantes com deficiência? O que a gente pode fazer para garantir a aprendizagem, garantir a melhoria na aprendizagem dos nossos estudantes com deficiência? São algumas das questões que eu trago para refletir. Então, eu queria pedir aqui à professora Robéria, eu não sei quem foi que ficou anotando, se tem alguma dúvida, se tem alguma pergunta no chat para a gente discutir, para a gente cumprir com uma hora de live, né? Sueli, o chat está lotado de reflexões, perguntas, ou coisa boa. Que bom. Gente que agradece, sabe, esse momento da gente pensar juntos. Eu acho que a gente só faz inclusão quando nós temos, sim, os recursos, os programas, a família, a escola, a gestão da escola tem que ser parceira, né, com os professores. O professor da educação especial e o professor da sala de aula regular precisam também conversarem, ouvir, ter essa escuta, porque o aluno vai fazer o atendimento educacional especializado, que tem um princípio, como você colocou, né? Existe a função, os princípios, que ele é um serviço que vai complementar ou suplementar, né, as atividades desse aluno, ele não é um reforço, que eu acho que quase todos que estão aqui já participou dessa discussão. Mas como incluir esses alunos, né? Que não é só ter a escola, o serviço, que a gente vai conseguir incluir. A escola precisa ter esses programas e também ter essa equipe de formação. Aí aqui no chat apareceram muitas questões. Eu não sei se o Edvander consegue botar algumas para a gente responder, ou a gente vai
Eu vou pegando, eu vou disponibilizando aqui. O Iago, ele coloca os núcleos de educação especial que temos em algumas cidades do Ceará. Não sei se tem fora do estado. São considerados AEE? Aí você quer falar, Sueli? Não. Sim, posso. Os núcleos de atendimento, eu vou falar dos núcleos que eu conheço, né? Dos núcleos, dos serviços que são ofertados em alguns núcleos que eu conheço. O que a gente tem percebido? É que alguns núcleos, eles têm atendimentos que são destinados à educação, né? São atendimentos educacionais, que trabalham ali questões relacionadas à memória, metacognição, e tem alguns serviços que são da área da saúde. Então, o que eu posso responder dessa pergunta é: o que a gente precisa saber é quais são os atendimentos que os nossos estudantes fazem nesse núcleo, porque a gente tem núcleo que oferece serviço de fono, de terapia ocupacional, de psicologia. Então, dentre esses serviços que são da saúde, tem o serviço educacional, tem um professor, porque aí é uma questão muito importante a gente deixar claro, que o serviço do AE, ele só pode ser prestado por um professor licenciado, né? Ou seja, qualquer professor que seja habilitado para a docência e com conhecimentos na área da educação especial, de pelo menos 180 horas, a diretriz do MEC vai sair com 180 horas, vai ser muito parecida com a nossa do Conselho Estadual de Educação, que estabelece lá que para ser professor do AE, você precisa ser docente e ter uma formação de 180 horas na área da educação especial. Então, se nesse centro que você está chamando, nesse núcleo que você está chamando, tem lá um professor habilitado, licenciado, com formação específica para atender esse aluno, então a gente pode dizer que esse centro oferece o atendimento educacional especializado. Mas pode ser que não, pode ser um centro que só ofereça serviços da área da saúde. Então a gente não pode dizer que ele é um centro educacional especializado, né? Então vai depender dos serviços que ele oferta. Eu vou citar um exemplo: Maracanaú tem um centro que tem atendimentos voltados para o ensino da Libras, né? Então, a gente pode dizer que ele é, sim, um centro de atendimento educacional, porque a Libras a oferta da Libras e do Braille é um dos serviços do AE, né? Então, a gente pode dizer que sim. Mas, reitero, vai depender dos serviços ofertados. Isso, e nós temos o quê? Nós temos alguns estados, em todos os estados do Brasil, praticamente, quando foi efetivada a política de educação especial, nós temos foi a implantação das salas de recurso e dos centros de atendimento educacional especializado. Eles não é exclusivo só do estado do Ceará, não, viu? Sim, sim. O Iago que perguntou. Os estados do Brasil, os municípios, eles foram se organizando. Alguns chamam núcleo, né, de atendimento, outros chamam centro, outros chamam núcleo de formação, mas a perspectiva é que vai ter tanto para ter a formação pedagógica, o atendimento do AE e esse atendimento clínico, né, esse multiprofissional. Mas isso acontece no Brasil. Tem uma nota técnica que orienta essa perspectiva dos centros de AE, né, que inclusive as instituições que a gente chamava de escola especial, elas também se organizaram como centros de AE, né? Isso. Aproveito que teve algumas perguntas sobre o recurso, né? Vários professores cursistas aqui perguntaram que eles não sabem que a escola como recebe, se a escola recebe. Aí teve um cursista que disse que a escola só recebeu durante 10 anos, só um. Outra disse que tem 170 alunos com laudo e a escola não recebe. Aí como é que a gente consegue essas informações que o recurso chegou na sua escola? A SME, ela é informada, né, do período para adesão ao recurso.
E quando ela é informada do período, ela recebe depois, eu não vou lembrar aqui como é exatamente o trâmite, mas as escolas que são contempladas com recurso. E ela pode estar direcionando, e é isso que às vezes atrapalha, porque às vezes o gestor diz assim, não, a escola fulano de tal é a que que manda esse recurso para a escola fulano de tal, que ela está precisando mais. E às vezes quem está precisando nem é essa escola. Mas, enfim, tem o período, eu sempre fico informando aqui em Fortaleza, aqui lá quando eu tenho, recebo essa informação, tem o período de adesão, onde as secretarias fazem a adesão ao PDDE, Sala de Recurso Multifuncional. Salvo engano, encerrou em maio, não vou lembrar o dia, mas foi em maio, o período de inscrição para recebimento desse recurso, né, do PDDE Sala de Recurso. Mas é sempre nesse período, de março a maio, eles estão com o sistema aberto para que os municípios possam aderir. Uma boa dica para você que está perguntando, né, como é que eu sei, vai lá no site da SECADI, na Diretoria de Educação Especial, tem o contato do setor responsável pelas salas de recurso multifuncional. Você liga e pergunta, me dê a lista das escolas que já foram contempladas. Eles são super abertos com as informações, como tem que ser, todo servidor, né, todo o processo de governo, seja ele municipal, federal, estadual, ele tem que ser muito transparente e ela não, as pessoas responsáveis não irão negar essa informação. Então, fica a dica de você estar buscando, gente, ser da educação especial, ser professor da educação especial é ser investigador, saber onde é que estão os recursos, que horas, que momento que a gente vai atrás, chegou, o que a gente faz, é importante. Também quero lembrar que, além desses recursos que eu falei que são específicos, todo recurso que chega na escola vem recurso das crianças com deficiência. Quando elas são informadas no ICENS, elas tanto recebem pela matrícula na escolarização, como elas recebem pela matrícula no AE. Então, o aluno da educação especial, ele recebe em dobro, o município recebe em dobro. É importante a gente saber disso. Teve também uma pergunta sobre o profissional de apoio, né? Eu acho que na live a Sueli ela comentou com a gente, porque assim, na política de 2008, ela não especificou esse perfil do profissional, apenas, né, delimitou que a criança que precisasse de cuidados com alimentação, higiene, locomoção, teria, quando necessário, um profissional de apoio. Esse profissional, então, qual seria o perfil? Qual é o perfil desse profissional para atuar nas escolas? Como ela não deixou claro, as redes de ensino foram se organizando. E aqui no chat, eu vi, né, que há alguns municípios, aí um colega colocou, não, no meu município existe formação para esse profissional de apoio. E outro colega colocou que não tem no seu. Porém, a Sueli trouxe aqui a informação de que vai sair, né, já está agora, vai ser divulgado, uma nota técnica do Ministério da Educação, apontando o perfil desse profissional. E isso é super importante, porque um profissional que vai atuar na escola, ele tem que ter uma formação, ele tem que ter o perfil. A gente não pode deixar solto, porque aí a gente percebe, e nas nossas pesquisas, nas andanças nas escolas e no município, situações bem gritantes. Situações onde tem profissionais de apoio com formação específica na área e locais onde o profissional de apoio ele não tem nenhuma formação mínima. E isso só prejudica o aluno, né? Só prejudica esse estudante, que precisa de um profissional que realmente não é para estar só olhando. O profissional não é o babá que fica só olhando. O profissional ele vai fazer um trabalho de incluir esse aluno, do retorno a ele nesse espaço. Aí a gente fica aguardando, né, essa nota técnica. Vamos ver se tem uma pergunta aí, Edvan. Um questionamento, tá vendo? O professor do ensino regular tem condições de atender todos os tipos de deficiência e transtorno, levando em consideração? Eita, Flávio!
Bem, Flávio, nós temos condições de atender todos os tipos de pessoas, né? Todos os tipos de estudantes. Se esses estudantes têm um déficit de atenção, uma hiperatividade, uma deficiência intelectual, uma deficiência física, um transtorno do espectro autista, ou se ele tem um tique, né? Um quadro ali de depressão, ele tem uma diabetes, ele tem uma pressão alta, independente da sua condição física, da sua condição de saúde, nós, professores, fomos formados para atender essas pessoas nos seus aspectos de desenvolvimento humano e de processos de aprendizagem. Nós não vamos atender os nossos estudantes no que diz respeito às suas deficiências, mas em si no que diz respeito aos seus processos de aprendizagem. Então, eu tenho que entender como é que o sujeito aprende, né? Esse é o meu trabalho enquanto professor. Se ele tem uma doença, uma deficiência, algo mais específico, não cabe a mim, enquanto professor, indicar uma medicação, indicar um tratamento, mas eu tenho, enquanto professor, que indicar os processos de ensino, pensar o meu ensino, pensar a minha prática pedagógica para que ela chegue a esse sujeito. Aí é independente de suas condições físicas, biológicas, porque... E aí eu entendo a sua fala, porque durante muito tempo, no modelo médico, né, no modelo biomédico, a gente acreditava que a gente tinha que resolver essas questões das deficiências, né, de adaptar esse sujeito, de organizar esse sujeito para que ele pudesse aprender. Mas veja, hoje, com o avanço da ciência, o que a gente entende independente das condições físicas, esse sujeito, ele aprende. Então, o que eu tenho que me preocupar são com os processos de ensino, são com os processos de aprendizagem. Essas outras questões que eu citei, realmente para cada um ali das suas especialidades, das suas áreas, está tentando acertar ou minimizar ou fazer com que esse sujeito transponha ali as barreiras. No meu caso, né, no nosso caso, enquanto professor, são os processos de ensino que a gente precisa dar conta. Então, eu tenho um aluno que ele não consegue aprender no lápis, e o fato dele não pegar no lápis significa que ele não vai aprender a ler. Nós, professores, somos muito acostumados, habituados a esperar do aluno sempre uma resposta escrita, mas esse aluno ele pode me responder sobre as suas capacidades, sobre as suas compreensões acerca do que eu trabalhei de sala de aula, de diferentes maneiras. Ele pode só piscar o olho e eu entender que ele está me respondendo algo positivamente. Eu sei que é desafiante diante do número de alunos que temos, é desafiante diante das condições de trabalho que temos. Falo isso de coração totalmente aberto, porque estou em sala de aula de educação infantil, lido com os meus pequenos todos os dias e sei o quanto isso nos desafia, mas é importante a gente ter sempre em mente o meu papel enquanto docente a preocupação com os processos de ensino e aprendizagem do meu aluno. Isso, Eli, no módulo 3, Flávio e os colegas, né? A gente vai ter a oportunidade de refletir sobre a teoria histórico-cultural, como é que essa aprendizagem acontece, né? De que forma esses processos de aprendizagem o professor pode estar direcionando, né? Porque como o desenvolvimento humano ele vai acontecendo, vai sendo desenhado, delineado, porque, como a professora Sueli falou, nós temos o hábito que é natural. Professor, eu quero passar essa informação e eu quero ver um resultado positivo. Só que nós trabalhamos com a diversidade na sala, e esse diverso, ele não vai me dar as mesmas respostas ao mesmo tempo, né? E nós também estamos falando, não é que quando a criança quando a criança está desorganizada, quando ela entrou em surto, nesse momento, ela não tem como você realizar alguma estratégia, tem que primeiro se organizar ali aquele espaço, mas depois você volta e realiza suas atividades, né? Isso nós sabemos, né, que a escola está... Aí, professora Roberta,
Pode falar, pode complementar. Eu quero aproveitar, então, e deixar uma dica de uma live que a professora Rita Costa, da Universidade de Pelotas, fez para o curso que está acontecendo concomitante a esse, né, que é o curso coordenado pela professora Geni Lustosa, que esse ano eu estou também como formadora lá no curso dela. E a professora Rita Costa traz o curso da professora Geni, ele está tratando da atenção precoce na infância, né? Então, a professora Rita Costa, ela traz uma discussão muito bacana sobre essa questão dos processos de desenvolvimento, ela traz o conceito que eu acho que o Lucas também vai trabalhar, né? O Pedro Lucas, que é o conceito da compensação em Vygotsky, né? Que aí Isso. serve para a gente ter um pouquinho de alento ali no nosso coraçãozinho de por que a gente precisa acreditar que mesmo tendo a deficiência intelectual, mesmo tendo qualquer característica que fuja ao que a gente considera padrão, né, aquilo que a gente considera normal, esse sujeito aprende. Basta que a gente tenha potencial, né, conhecimento suficiente para investir nos processos de ensino. Né? A nossa forma de ensinar é que faz a diferença nos processos de aprendizagem dos nossos estudantes. Aí a gente tem que ter, né, a escola, a gestão da escola, a família, o professor e os recursos. Sim. Então, quando você tem isso tudo ligado, aí você consegue ver mais, você consegue produzir mais, né, ver a inclusão acontecendo, né. Uma gestão da escola hoje, ela é fundamental para compreender, para dar o apoio, para a escuta dos professores, né, porque esse tripé é super importante. Vamos ver se nós temos mais alguma outra. Tem várias aqui, mas eu vejo qual foi o que o Edvalter selecionou aí para a gente discutir um pouco. Para atuar no AE, o profissional precisa ter alguma pós-graduação na área, ou sendo docente, uma formação com carga horária de 180 horas pode atender? Né? Isso. Acho que a professora já falou, não é? Que realmente esse curso, para qualquer licenciatura que o habilite para a docência. Se você está habilitado para a docência, que são as licenciaturas, mais I, né? Não é ou, é I. E formação específica na área. Aí, tanto o Conselho Nacional, como o Conselho Municipal de Educação de Fortaleza, como o Conselho Estadual, eles delimitaram essas 180 horas. E o MEC também vai estar trazendo, né, essas 180 horas. Próximo. Rever os critérios de avaliação das provas de SPEC. Aí, professora, eu só quero acrescentar que o professor eu só quero acrescentar nessa questão da formação é que a gente nunca vai parar de estudar. Quem é professor do AE sabe. A gente estuda e quando a gente pensa que a gente já está sabendo tudo, vai atrás de um outro curso, e aí esses cursos vão se acumulando, né? E, consequentemente, os conhecimentos acerca da temática também. Mas para ser professor, para concorrer, digamos assim, basta que você tenha a habilitação para a docência e um curso de 180 horas na área da educação especial. O que nós estudamos hoje sobre as pessoas com deficiência, os processos de ensino, eles estão referentes a esse contexto que nós vivemos atual. Amanhã as coisas mudam também, né? A ciência descobre outras coisas, as pessoas vão mudando, né? Uma pessoa com deficiência nos anos 40, 50, com deficiência visual, com surdez, com deficiência intelectual, deficiência física é completamente diferente pelo próprio avanço da ciência, né? As pessoas com deficiência física, eu lembro muito que a deficiência física tinha uma frase que as nossas avós diziam: esse menino não se cria. Com 10, 12 anos, ele chegava a óbito, mas a deficiência, ela nunca matou ninguém. Deficiência não mata, não é doença. Agora, o que acontece? Porque antes, a pessoa com deficiência física, ela ficava, vamos supor, sentada, deitada numa rede ou numa cama, 24 horas. Então, a respiração, o pulmão, tudo se atrofiava. Hoje, a pessoa com deficiência, a ciência evoluiu, ela tem uma expectativa de vida muito maior,
né? Tanto a área da saúde como a área da educação. Então, são situações que vão transformando, vai mudando, né? Graças a Deus que o ser humano ele é ativo. E os processos de ensino também vão se, né, organizando. Próximo. Rever os critérios de avaliações das provas externas, poderiam trazer novas perspectivas para o processo de ensino-aprendizagem desses alunos. A Joselane Barros está trazendo esse questionamento. Sem dúvida, a gente tem observado que as questões, como tudo na nossa vida, né, as questões relacionadas às pessoas com deficiência, elas avançam lentamente, mas elas avançam. O Enem, ele já oportuniza diferentes formas de avaliação dos seus alunos, né? Os que têm TDAH, os alunos que têm dislexia, os alunos que têm autismo. Então, a gente espera que as avaliações externas, elas comecem a também a trazer esses recursos, né, para esses processos avaliativos. Mas é importante que nós que somos fomentadores da educação inclusiva, estejamos cobrando essas ações dos órgãos responsáveis, dos órgãos competentes que fazem as avaliações externas. Eu acho que a gente já chegou no nosso limite ali de permitir que os nossos alunos sejam excluídos desses processos, porque quando a gente permite isso, parece que a gente está passando um cheque ali, assinando junto desses órgãos, de que o aluno não tem competência para aprender e que nós não temos competência para ensinar. Então, é melhor não contar com a avaliação, com o resultado da avaliação desse aluno. Eu acho que está mais do que na hora da gente dizer, eles aprendem sim, nós ensinamos sim, e eles têm que estar na avaliação sim. Tem umas perguntas, estou lendo aqui no chat, né? E é muito legal que a gente reflete, assim. As formações trazem história, as formações de continuada traz a história da educação especial, traz a legislação e pouca prática, né? Aí nós temos que, e esse curso vai nos levar a refletir o que eu chamo de práticas pedagógicas, né? O que é uma prática para mim? Eu tenho um conjunto de atividades, de estratégias que vai me dizer como é que eu vou atuar. Por exemplo, como eu vou trabalhar a separação silábica para aluno com dificuldade de aprendizagem. Como eu vou trabalhar a sílaba tônica para alunos que têm deficiência visual. Então, de que forma eu vou trabalhar a produção de texto para alunos que é surdo. Então, será que eu tenho só a primeira coisa, por que a formação no nosso curso? A formação começa com a legislação e a história, porque a gente precisa compreender o que é por que a educação especial chegou hoje. Eu preciso compreender por que esse sujeito, durante muito tempo, ele foi abandonado, por que as escolas especiais, as antigas escolas especiais, elas trabalhavam só com AVD. Então, essa escola especial, quando ela trabalhava com AVD, ela estava, que é atividade de vida diária, ela estava trabalhando porque a ciência dizia que essas pessoas eram incapazes, eles não tinham condições nenhuma de aprender. E quando eles conseguiam aprender, era um milagre de Deus. Deus faz milagre, mas isso não tem nada a ver com milagre. Então, se de repente uma pessoa com autismo, com deficiência intelectual, conseguiu aprender a ler, foi um milagre divino. Então, mas isso nunca Então, a gente precisa compreender que os processos que aconteceram na história da educação, a criação de escolas especiais foi justamente por conta de todo o percurso histórico, e a legislação veio a partir do momento que vai avançando a história da educação, os princípios, os processos, a legislação também vai avançando. E a gente precisa compreender como esse sujeito aprende para eu poder definir as práticas. Porque ter um caderno de receita é muito simples. Eu posso aqui estar ensinando, vamos ensinar
Eu posso fazer uma estratégia de pegar várias palavras diferentes, botar no saquinho, e eu peço os alunos para separarem as palavras do jeito que eles querem, porque aí eu vou ter palavra, substantiva, adjetiva, eu não vou dizer a ele, eu vou deixando ele separarem, numeral, e depois eu vou questionar. Então, aí eu vou questionar, por que você juntou todos os nomes? Aí, a partir daí, eu digo, porque isso é substantivo próprio, tal, e são estratégias, só que isso vai atender a todos os alunos. Eu preciso, primeiro, saber quem é o meu aluno, como é que o João consegue, o que ele gosta, o que o chama a atenção, como ele aprende. Eu tenho que saber o processo de desenvolvimento humano do João, da Mariana, do Manuel, para eu poder escolher a estratégia, porque a mesma estratégia que você usa para um, se você utilizar no outro, pode ser que não funcione. Então, e se você só conhecer um conjunto de estratégias, de atividades, isso foi uma coisa que nós falamos lá no início, na nossa live, e eu continuo falando. A frase que mais escuto é: professora, a senhora tem atividade para autismo? Atividade para deficiência intelectual? Atividade para cego? Eu digo, meu Deus, eu tenho atividade para os estudantes. Eu tenho atividade para os estudantes. Agora, se eu vou trabalhar com o estado físico da matéria, sólido, líquido e gasoso, e eu sei quem são os meus estudantes naquela sala, aí eu vou definir qual atividade, qual estratégia eu utilizo quando eu tenho um aluno cego para trabalhar com sólido, líquido e gasoso. Quando eu tenho um aluno com deficiência intelectual, e não é o aluno cego, é o Manuel que tem deficiência visual. Porque a Joana, que tem deficiência visual, ela é completamente diferente do Manuel. Então, quem vai fazer a escolha é você, professor, quando compreender como é que a aprendizagem acontece, como é que eu posso ensinar. Aí, nós vamos ter no módulo 4, que é o módulo de práticas pedagógicas, né? Que é um módulo também que não vai dar caderno de receita. Ele vai fazer você pensar sobre os processos de ensino e você vai criar as estratégias. Aí a gente pode discutir as estratégias, compartilhar, só que a mesma estratégia que eu compartilho com a Sueli, quando ela chega na sala, ela pode já transformar, porque o João, que é o aluno dela, ele tem outra especificidade, né? E isso é difícil para o professor, eu sei que é difícil, porque eu sou professora e nasci e na minha carreira fui professora da educação infantil e professora do 1º ao 5º ano. E na minha profissão, nos anos 90, o que nós fazíamos? Era conjunto de modelos de atividades. Aí eu saía distribuindo, a gente dividia, compartilhava as atividades com todos os colegas. A gente aplicava a mesma em todas as salas, né? E hoje nós sabemos que a gente precisa conhecer o nosso aluno para poder compreender como é que a aprendizagem acontece, como é que eu posso ensinar. Aí eu acho que a gente vai conseguir fazer isso, né? Mas a gente não pode pular etapas. E a principal etapa é compreender o que é esse desenvolvimento humano. O que Vygotsky traz sobre os processos que as pessoas com deficiência precisam ter esse olhar, essa escuta, que o professor precisa compreender. Nossa linha aqui é a linha teórica, a linha histórico-cultural de Vygotsky, né? A gente vai trabalhar com os estudos da defectologia, no módulo 3, e aonde esse aluno, o meio social, esse estudante é um ser histórico e social. Um estudante com síndrome de Down, que vem de uma família altamente estruturada, que tem todos os recursos clínico e pedagógico, é diferente de um estudante com síndrome de Down, que vem de uma família onde a família não tem condições de oferecer nenhum recurso clínico, e o único pedagógico que ele tem é a escola, é aquele momento que ele fica. Então, como a mesma atividade que você entregar, nós vamos ter que redirecionar para que esse estudante possa aprender, né? Possa ter a oportunidade de aprender. Tá bom? Enquanto a professora Roberta estava aqui fazendo a sua fala,
Eu aproveitei para ler aqui o chat, professora, e assim, trocas riquíssimas. Tem a professora, acho que é Nilzete, salvo engano. Ela disse que é professora do Fundamental 2 e que ela faz adequações das atividades para os alunos dela do Fundamental, né, professora de matemática. É isso, gente, não tem receita. A inclusão, ela não tem receita, assim como a escola não tem. A gente passa anos estudando e quando a gente chega na escola, muito daquilo que a gente aprendeu precisa ser adequado, revisto, refeito, para que a gente consiga levar o nosso aluno a aprender. E com a inclusão não é diferente. Eu digo sempre que é um tijolinho, você vai colocando um aqui, outro ali, quando você pensa que não, você construiu o caminho. Então, aproveito, professora Roberta, para me despedir aqui, dizer da alegria e da felicidade de contar aqui com 345 professores assistindo ao vivo, ainda nesse momento já, quase 9 horas da noite, né, 8h30. Férias. A gente com pezinho nas férias e discutindo educação. Isso mostra o nosso nível de engajamento e de interesse em fazer a educação cada vez melhor, né? Muito obrigada pelo convite, muito obrigada pela escuta, meus colegas professores. Dizer que vocês têm, a professora Roberta tem meu contato, querendo conversar, discutir, responder, perguntar algo mais que não foi dito, a gente vai conversando ao longo do curso. Estou sempre por aqui pertinho nos bastidores. Um forte abraço, fiquem com Deus, boas férias, descansem e até agosto, se Deus quiser, né, professora? Obrigada, Sueli. Eu vou fazer um levantamento de todas as questões. Eu acho isso muito rico. Eu estava pensando aqui, porque essa live ela trouxe várias informações, né, reflexões dos professores. Então, nós vamos fazer como equipe, né, fazer um levantamento de todas essas reflexões para a gente poder marcar, né, junto com todos e ser só para discutir essas questões que mais chamam a atenção, porque vocês precisam de respostas, né? A gente precisa refletir, sim. Mas eu acho que esse momento eu quero agradecer a professora Sueli, né? Porque nós temos aí agora quase um mês para nos debruçarmos sobre o módulo 2, sobre os programas, processo. Vejam nos fóruns, né, participem do fórum, né, participem das atividades que tem lá, leiam os textos das leituras obrigatórias, vamos tentar ver no encontro presencial para que essas dúvidas, esses questionamentos possam ser clareados, né, porque a gente não tem resposta pronta, mas a gente tem muita coisa para refletir. Muito obrigada a todos e todas, né? Prometo a vocês de fazer um levantamento de todas essas questões que estão aqui no fórum, porque não dá tempo a gente discutir tudo aqui, tá bom? Obrigada, Sueli, obrigada aí a Marisa, ao Lucas, ao Edvander, né, que está sempre nos apoiando, e entrem nas nossas redes sociais. Uma boa noite a todos, fiquem com Deus, né? Boas férias. E nas férias a gente lê, né? Lê, estuda, relaxa um pouco. Então, nessas férias, você já tem aí o módulo 1 para poder se deliciar. Um abraço e até a próxima. Até a próxima. Tchau, gente. Tudo de bom. Tchau, tchau.